tornou complicada, mesmo o Bragantino tendo um homem a mais. Criou muitas oportunidades, perdeu muitas oportunidades, mas até o último instante estava chegando a mais um jogo sem vitória. Então gostaria que você comentasse esse sentido da partida, as dificuldades do Bragantino e também, se possível, a ausência do Eric Ramírez. Se você puder explicar a ausência dele hoje. Perfeito. Olha, acho que você colocou muito bem já na sua pergunta, né? Jogando com um homem a mais, nós adiantamos as linhas e fizemos tudo o que a gente podia fazer sem abrir mão de um equilíbrio para fechar um contra-ataque, porque existe um adversário qualificado, depois entra o Amuso, que é um velocista, né? E, de uma forma geral, a equipe soube rodar a bola, criou algumas chances muito claras, em alguns momentos se precipitou com alguma finalização de fora, algum cruzamento. Eu acho que isso faz parte, né? Até pelo sentimento de urgência, né? Pela situação de buscar essa vitória que desde o jogo do Fluminense não acontecia. Mas, diante de tudo que foi o jogo, a gente tem que reconhecer que a equipe teve um estado de equilíbrio emocional muito bom, né? Porque teve bastante antijogo, teve bastante situações de polêmica, né? E os jogadores conseguiram manter o equilíbrio de uma forma bastante satisfatória. Acho que foram premiados por isso, não só pelas chances que criaram, mas principalmente pela última chance em que conseguiu trabalhar a bola com critério, conseguiu inverter o lado da jogada, pesar fundo de área. Então, contra um time que estava muito baixo, e nem no bloco baixo estava quase todo na defesa de área, a equipe conseguiu criar uma grande chance, né? Então, muitas vezes a gente enfrenta situações de jogar com um a mais ou de jogar com um a menos e não tem tantas chances claras num jogo como a gente conquistou hoje, né? Então, acho que apesar de ser uma obrigação, porque você está com um jogador a mais, a equipe teve sucesso em produzir essas chances, a gente tem que reconhecer isso. Eric Ramírez, o desgaste foi muito grande, fez uma excelente partida em Mirassol, mas estava muito desgastado e como é um jogador que a gente tem um cuidado especial em função do histórico dos últimos anos, a gente acabou entendendo que seria melhor deixá-lo para uma eventual entrada no segundo tempo. E aí, pelo transcorrer da partida, pelas coisas que foram acontecendo, a gente optou por outras mexidas, né? Mas foi mais nesse sentido. Ele teve um grande desempenho lá em Mirassol, a gente está muito satisfeito com aquilo que ele vem produzindo. Seabra, boa noite, é Tarso Carcossi, da Bragança FM. Queria que você falasse primeiro da atuação do Capixaba, né, voltando a jogar em Bragança, ele que já tinha entrado contra o Mirassol, literalmente ditou o ritmo do jogo no segundo tempo, né? Claro que ele já entrou no meio-campo também em outras ocasiões, não é a primeira vez. Você pensa em utilizá-lo mais nessa função daqui para frente, com o Vanderlan também tendo uma boa sequência? E a segunda pergunta é em relação à arbitragem, né? Tem havido uma profissionalização muito grande do futebol brasileiro como um todo, agora mudança no calendário. Eu queria que você entrasse mais a fundo, se possível, na questão da arbitragem, porque hoje a arbitragem deixou insatisfeitas as duas equipes, né? Muitas reclamações. Se você é favorável a uma profissionalização também da arbitragem para que não haja mais esse tipo de atuação e todo mundo ficando na bronca. Olha, o Juninho a gente sabe, ele é um articulador, é um jogador de associação, né? Também tem uma boa qualidade de batidas para cruzamentos, lançamentos e finalizações a gol. É uma possibilidade a gente usar ele no meio, né? Da forma como a gente estava ali no segundo tempo, o Vanderlan estava dando profundidade e amplitude no ataque pelo lado esquerdo, e aí faria sentido ter um jogador que tem bastante controle, que sabe prender e soltar a bola nos tempos certos para fazer as situações de 2 contra 1. Então a gente pensou nele para fazer essa função, primeiro como um dos 3 médios que estavam ali, e depois na entrada do Praxedes, o Praxedes foi para a posição do Juninho, o Juninho veio para a do Fabinho, para a gente ter 2 articuladores com batida, com cruzamento, enfim, né? Que também tem entrada de área, que tem cabeceio, né? Praxedes também tem isso. Se vocês forem lembrar o jogo contra o Vitórias, ele cabeceia 2 bolas em bola de quina dentro da área. E, enfim, fez a inversão do lance do gol, preencheu a área e finalizou, e o pênalti foi uma jogada de definição dele. Então, é muito bom quando você tem um jogador que tem essa versatilidade. Você pode pensar em soluções
para os problemas do jogo, para os cenários que se apresentam. E pode ser que ele jogue na lateral, pode ser que ele jogue no meio, sem problema nenhum. Assim como muitas vezes a gente põe o Barbosa na linha média, muitas vezes põe ele no ataque, né? Então, são um tipo de jogadores que oferecem soluções para os problemas que estão acontecendo. Eu acho que hoje o Juninho entrou muito bem, realmente ele conseguiu dar a consistência de mudar ponto de ataque, de trocar de corredor, de alternar entre curto e longo, né? Ele conseguiu trazer isso pra gente. A gente quase não tomou contra-ataque e a gente ficou sempre rondando a área numa situação de criar alguma chance de gol. E a arbitragem. Cara, o jogo ele tá ficando muito rápido, né? Ele tá ficando muito competitivo. Se você for ver o que era o preenchimento de área 5 anos atrás e o que é o preenchimento de área hoje, é absurdo. As equipes chegam na área com muito número e com muita gente, né? Então é muito difícil, assim, para o árbitro dentro do campo. Acho que nem vou entrar no aspecto de ser uma questão de profissionalização ou não. Hoje a gente tem o recurso de vídeo e temos árbitros para tomar esse tipo de decisão com o privilégio de assistir o vídeo. Quer dizer, então o VAR, nesse sentido, ele deveria cumprir essa função e ter essa eficácia de minimizar a quantidade de polêmicas, né? E às vezes o que está incomodando a gente é que mesmo com o VAR tem tido muita polêmica na decisão de vídeo, nem é na decisão de campo, né? Então eu ainda estou processando tudo isso, eu não tenho uma opinião formada, mas eu tenho essa sensação, né, de que com o VAR talvez a gente devesse ter menos situações polêmicas ou contraditórias, né? Em relação à arbitragem de campo, eu acho que é sempre importante a gente pensar na questão do critério, né? A gente tem um início de jogo contra o Mirassol no segundo tempo, e a gente está com uma estrutura um pouco diferente. O Cleiton demora um pouco para bater um tiro de meta, para fazer a leitura de como o Mirassol vai marcar a gente, e com 5 minutos do segundo tempo o Cleiton recebe um cartão amarelo, né? Então, assim, beleza, quer dizer, e em relação ao jogo de hoje, né? Quanto tempo se levou para fazer as reposições, né? Então, isso é algo que, em relação à arbitragem de campo, mesmo não sendo o mesmo árbitro, deveria ter uma certa padronização, uma certa linha, né? E a gente, infelizmente, vê que isso não ocorreu. Fernando Seabra, boa noite aqui. Diego Fernandes, Altiora TV. Queria que você falasse um pouquinho, você pegou e falou um pouquinho sobre o equilíbrio emocional que a sua equipe vem passando, e o Bragantino estava a 5 jogos sem ganhar. Queria que você falasse o que foi pautado durante essa semana para essa partida contra o Grêmio e sobre o próximo jogo, que é contra o Palmeiras. Esse resultado hoje foi fundamental para a próxima partida contra o Palmeiras, uma equipe que está brigando com o Flamengo ali para ser líder do Campeonato Brasileiro e para a conquista do Campeonato Brasileiro? Obrigado. O resultado foi fundamental para a sequência da competição como um todo, né? Claro que ele tem uma consequência positiva para o próximo jogo, mas sobretudo a gente conseguir somar 3 pontos nos nossos domínios, né? Então acho que também abrindo a possibilidade da gente consolidar uma recuperação, né? Não só do ponto de vista de desempenho, que já houve, claro que não é o desempenho que ainda a gente pretende, mas que já aconteceu, está acontecendo, mas também de pontuação na tabela, para que a gente possa almejar espaços importantes e conquista de coisas que sejam significativas para esse ano e para a sequência do clube no ano que vem, né? Qual foi a primeira pergunta? Sobre o equilíbrio emocional. Não, foi muito importante. Não, você perguntou o que foi a gente pautou para o jogo de hoje. Isso. Não, a gente pautou para o jogo de hoje, que a gente tem que entrar com a mesma determinação, volúpio e agressividade que a gente entrou nos outros jogos, né? Se você for ver, exceção feita ao jogo do Botafogo, nós tínhamos iniciado vencendo os últimos 4 jogos, tá certo? E o Botafogo não, né? E mesmo iniciando, vencendo todos esses jogos, a gente só concretizou a vitória contra o Fluminense. Então, se a gente fizer um recorte, depois que a gente começa a ter, principalmente o jogo do Flamengo, que são 4 lesões no mesmo jogo,
e em seguida a gente vai acumulando situações de indisponibilidade de jogador, a gente começa a ter um desempenho que a gente sempre sofre o gol antes, a gente cria muito pouco, a gente sofre bastante defensivamente nos jogos, o nosso desempenho ele vai lá para baixo, né? A partir aí do jogo do Fluminense, já é um outro cenário. Não é aquele que a gente pretende, que a gente já teve no começo do campeonato, mas se você pegar 5 partidas, a gente saiu ganhando em 4. Né? Isso mostra que tem um pouco mais de consistência defensiva, ou muito mais. Estamos recuperando, né? O nosso nível de jogo e a nossa capacidade de ser competitivo durante o jogo como um todo. Na partida de hoje, o que a gente colocou é que essa volúpia e esse início de jogo a gente teria que ser capaz de manter. A gente estava preparado, na verdade, para qualquer cenário, sabendo que a gente vinha bastante modificado e o Grêmio também, então o jogo se torna ainda mais imprevisível. Se você for ver, foi um primeiro tempo em que os dois times em algum momento tiveram dificuldade de ajustar a marcação, ninguém criou uma chance aguda, mas ficou no quase, né? A gente bloqueia uma finalização dentro da área num cruzamento para trás, o Nacho escorrega na hora que provavelmente poderia fazer um gol, os dois times ficaram no quase e na verdade ninguém conseguiu ter muito domínio, nem em termos de controle, nem em termos de chance criada, né? E aí a expulsão permitiu a gente ter esse domínio. E a nossa conversa era de que a gente tinha que ter a capacidade de não abdicar de jogar, de não abdicar de organização ofensiva, mesmo que a gente estivesse vencendo o jogo, né? Que foi aquilo que a gente conseguiu fazer contra o Fluminense. Quando o Fluminense faz 2-1 aqui, a gente volta no intervalo, a gente volta jogando e criando e faz 3-1. Então, quando você vem de um acúmulo muito grande, de situações com pouca vitória, às vezes você está na frente no placar e você começa a se preocupar só em defender e para de jogar um pouco. E isso acaba tornando a missão do adversário mais fácil. Então, a gente conversou muito nesse sentido de que a gente tinha que, sim, independente do placar que tivesse no jogo, a gente tinha que se mostrar, buscar fazer um jogo de iniciativa, de proatividade. Claro que o adversário, precisando de um resultado, ele vai ter os momentos dele, mas que a gente também o preocupasse com a nossa ofensividade. Então a conversa foi muito nesse sentido. E aí os ajustes estratégicos normais, quer dizer, como o Grêmio sai, como ele faz pressão, como que a gente pode ter as soluções, né? Então, basicamente isso. Boa noite, Seabra. Leonágia da Rádio Futebol Total. Parabéns pela vitória, Seabra. Hoje, 3 jogos, né, sem o time perder e a vitória sendo coroando essa sequência agora, né? Eu quero saber o que pode ser dito ao torcedor para ele acreditar que essa vitória ela trará resultados diferentes da vitória contra o Fluminense. E se permite mais uma rapidinho objetiva sobre o estado do Pita para o jogo contra o Palmeiras. Bom, a gente ainda tem que ver, claro, ele está ainda num momento de transição, mas é um afastamento muito longo, né? Então, é uma possibilidade que existe, mas ela não é concreta. A gente tem que ir no passo a passo para ver como é que vai ser a evolução do Pita. O que eu posso falar para o torcedor é que o time tem trabalhado de forma muito honesta, tem sido muito transparente, aberto e franco em relação aos aspectos que precisam ser melhorados, tanto entre eles, quanto em relação às coisas que o treinador e a comissão técnica coloca, e que a dedicação tem sido muito grande. Eu, sinceramente, acredito que quando você trabalha bem, bastante, e com honestidade e com lealdade no ambiente, eu acredito muito que o futebol te devolve em algum momento, né? Então, é essa linha que a gente tem seguido. A gente, obviamente, que entende a preocupação e a frustração do torcedor. A gente tem que lidar com a nossa própria, porque a gente conseguiu construir um cenário com um horizonte muito mais positivo, só que a gente tem que lidar com as situações que ocorreram e com as questões imediatas e proporcionar as soluções, e todos estão empenhados nesse sentido. O que eu posso dizer também é que a competitividade, a qualidade dos treinos, com todos os retornos que a gente está tendo, quer dizer, nesse momento a gente tem 5 jogadores no departamento médico, perto de algo que a gente teve que era muito maior, você vê que no dia a dia o trabalho encorpa e que a expectativa
é que, com uma sequência de trabalho nesse sentido, a equipe volte a desempenhar mais próximo do nível que ela chegou a atingir. Existe honestidade, existe dedicação, tá certo? E também existe humildade. A gente reconhece os nossos erros, os jogadores têm reconhecido os erros deles, né? Então, existe um ambiente saudável para que a evolução aconteça. Então, nós vamos seguir nessa linha, porque eu não conheço outra fórmula. Boa noite, Slay da Altiora TV. Você ficou pontuando a questão emocional. É claro que quando você vem de alguns jogos sem vitória, pesa um pouco, alguns lances clareou para fosse arremetida ao gol e alguns jogadores acabaram não fazendo isso. A minha pergunta é a seguinte: o que você pode trabalhar agora, uma vez que sai esse pouco de um peso, para você buscar a vitória contra um time tão grande que é o Palmeiras? Olha, nós nos preparamos para enfrentar o Cruzeiro, que é uma equipe que está no mesmo agrupamento ali da competição, lá no topo, né? Com a ideia de nos desafiar ao máximo para recuperar o nosso melhor nível de jogo. Indo com a ambição de trazer um bom resultado. E quando você vai jogar fora de casa contra uma equipe desse tamanho, pode ser 3 pontos ou pode ser 1 ponto. A nossa mentalidade para o jogo do Palmeiras é a mesma. A gente sabe que é um grande desafio, mas nós temos que aceitar, bancar esse desafio para que a gente, inclusive, potencialize a nossa preparação. Você pode sair de lá com 1, com 0 ou com 3 pontos. Isso vai depender do que acontecer dentro do campo, da maneira como o jogo for jogado, da competência que as equipes tiverem. A sensação como a gente vai sair de lá só depende da nossa postura, de como a gente fizer o trabalho para o jogo e de como a gente competir no campo contra o Palmeiras no próximo jogo. Então isso está no nosso controle, nosso foco tem que ser nisso, né? E normalmente, se a gente consegue realmente empurrar esse limite e ir nesse limite, a nossa chance de ter um resultado melhor aumenta, assim como aconteceu contra o Cruzeiro.